No gráfico de uma função constante... Ah, não dá, tio. É que eu lembro de tudo. Tá, vamos meter branco. Bom, primeiramente a gente vai se apresentar. Meu nome é Brian. Meu nome é Lucas. E a gente vai falar sobre geometria analítica. E dentro da geometria analítica a gente vai abordar alguns temas, começando pelo plano cartesiano. Consideramos dois eixos, que eles são ordenados por x e y, e eles são perpendiculares em zero. O plano determinado por esses eixos é o plano cartesiano. Bom, o segundo exemplo é o ponto. O ponto ele não possui forma ou uma dimensão. Um dos usos mais importantes do ponto ele refere-se à localização geográfica. Bom, o próximo exemplo é a distância entre dois pontos. Dado dois pontos A e B do plano cartesiano, chama-se distância. A distância, como já dito no título, é a distância entre dois pontos e depois a gente vai mostrar o exemplo. E entre eles é a medida de segmento da reta que tem entre esses dois pontos por extremidades. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos, você necessariamente, obviamente, precisa de dois pontos. Como vocês podem ver no exemplo que está aparecendo agora, a gente tem o ponto A e o ponto B. O ponto A, que é x1 e y1, e o ponto B, que é x2 e y3. Para a gente calcular, para a gente descobrir, a gente vai ter que calcular a distância entre esses dois pontos aqui. Essa distância aqui, ó, que esses dois pontos têm. Assim, a gente vai ter a distância entre dois pontos. Próximo exemplo é o baricentro. O baricentro ele é um ponto de encontro das medianas de um triângulo. O baricentro basicamente ele será o ponto interior de um triângulo, ou seja, o ponto central. Vamos para o exemplo do baricentro. O baricentro, a gente tem aqui três coordenadas, A, B e C. Essas coordenadas vão ter tais números, digamos que aqui é 1, 2, 1, 2 e 3. A coordenada do A, ela é 2 e 2, x2 e y2. A do C é 1 e 1 e a do B é 3 e 1. Bom, aonde o baricentro se encontra? Como vocês podem ver, nessas coordenadas a gente consegue formar um triângulo. Nesse triângulo, ambos vão ter um ponto de encontro, que o ponto de encontro será aqui no meio. Esse será o baricentro deste nosso gráfico. Bom, agora a gente vai falar sobre o ponto médio. O ponto médio ele é o equilíbrio de um segmento de reta. A gente pode definir o ponto médio como o ponto que divide o segmento da reta. Ponto médio de um segmento. Bom, o ponto médio ele pode ter inúmeros pontos em uma reta infinita, mas somente dois pontos irão definir esta reta, que aqui no nosso exemplo é o A e o B. O ponto médio é isso aqui, ó, é onde tem uma reta, e vários segmentos. Como aqui também a gente tem uma reta, e aqui no caso vai ser o A e o ponto P, que vão ser os que vão comandar esta reta aqui, E aqui, como vocês podem ver, tem três pontos, aqui três pontos, mas isso aqui pode ser infinitamente, como pode ter ponto C, ponto D, ponto G ali, e assim infinitamente. O próximo exemplo é a equação geral da reta. As equações na forma ax mais by mais c igual a zero são expressões representativas de retas do plano. Bom, o próximo exemplo agora é a equação geral da reta, reduzida da reta. Considerando ax mais by mais c igual a zero, como sendo a equação geral da reta e não vertical, isolando o y na equação geral, a gente vai ter assim, y igual mx mais n, que é a equação reduzida da reta. Bom, agora a gente vai falar sobre mediana. A mediana é um valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra. Ou seja, a mediana ela é o valor do meio de um conjunto. Bom, vamos para a mediana. A mediana, em forma mais simples de se explicar, ela sempre será o valor do meio. Por exemplo, 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Bom, a mediana aqui no caso é o 6, porque ela está no meio. Ou seja, se você for ver em um gráfico, onde tem x e y, a mediana, por exemplo, aqui vamos ter 3 pontos, 3 valores. A mediana sempre vai ser o valor do meio. Próximo exemplo agora que a gente vai falar sobre o quadrante. Em geometria analítica eles são 4 partes iguais
resultantes da divisão de um plano por um eixo ortogonal, que no caso seria sistema cartesiano de coordenadas. Vamos para o exemplo do quadrante. O quadrante, como vocês podem ver, aqui temos o eixo do y e o eixo do x, né? X e o eixo do y. Como vocês podem ver, a gente tem 1, 2, 3 e 4. 4 lados, né, formados no x aqui. Vocês podem ver que aqui fica o primeiro quadrante, que é positivo com positivo. O segundo quadrante é positivo com negativo. O terceiro, negativo com negativo. E o 4, positivo com negativo. Digamos que a gente precisa encontrar em qual quadrante o ponto B se encontra. Como vocês podem ver, ele tem dois números positivos. Consequentemente, ele vai estar no primeiro quadrante. Se ele tivesse um número negativo e um número positivo, né, fecharia aqui, digamos que aqui está o ponto B. Aqui seria o novo quadrante do ponto B, que ele estaria no segundo quadrante. E assim em diante, negativo com negativo, positivo com negativo. Tá, o próximo exemplo é bissetriz, que ela é um lugar geométrico dos pontos que distam de duas retas concorrentes. Por consequência, divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Próximo exemplo, bissetriz. Como vocês podem ver, o ponto ele está saindo do eixo 0. Em consequência, a gente vai ter um ângulo de 45 graus e duas retas que equidistam a reta da coordenada B, fazendo assim com que a gente tenha uma bissetriz. Se, digamos, que esse gráfico de B estivesse mais ou menos aqui, este ângulo ele iria aumentar para mais ou menos uns 135 graus. E assim por diante. Esse vai ser a nossa bissetriz. Agora eu vou falar sobre os casos particulares, que no gráfico de uma função constante também é uma reta, mas uma reta na horizontal, isto é, uma reta paralela ao eixo 0. Bom, agora a gente vai falar sobre retas. Nesse caso a gente vai representar a reta S, que ela é composta sempre por letras. E como vocês podem ver, nos dois lados ela tem flechas. Essas flechas ela representa que essa linha ela não tem fim. E ela sempre vai ser composta por pontos, ou seja, essa é a reta S. Então as retas elas podem ser usadas na geometria plana e na geometria espacial. E elas são chamadas de retas no plano e retas no espaço. Agora a gente vai falar sobre as propriedades de retas. Elas são linhas infinitas, só possuem uma dimensão e têm infinitos pontos. E algumas posições delas, elas podem estar na vertical, na horizontal e inclinada. Tá, agora a gente vai falar sobre os tipos de retas. A gente pegou as 5 mais conhecidas, que são as paralelas, perpendiculares, transversais, coincidentes e concorrentes. Agora eu vou falar o que é uma reta paralela. Elas são duas retas que elas não se tocam, independente para onde elas não vão se tocar. E as perpendiculares elas têm que formar um ângulo de 90 graus. As transversais, ela é uma linha transversal que atravessa duas linhas em um certo ponto. As coincidentes, elas sempre vão ter os mesmos valores, e as concorrentes é apenas uma linha que se atravessa numa localidade só.